pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro O Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Este livro, escrito por Eça de Queiroz, um português, foi publicado em Portugal em 1878. Cabe ressaltar que este livro, da mesma forma que O Crime do Padre Amaro, que nós já falamos aqui, ele se filia ao realismo e ao naturalismo, que é a estética que vem em resposta ao romantismo. Então é uma estética mais objetiva, que não trata de heróis impossíveis, que coloca narrativas mais diretas, personagens da vida real, personagens que erram. E aqui neste livro nós percebemos que o erro é algo bem enfatizado. Nossos personagens são a Luísa, que é uma jovem inconsequente, e ela representa muito romantismo. Ela com certeza gostaria de viver uma vida como em um romance romântico. E ela é casada com o Jorge, que é um engenheiro, um homem prático, um homem dedicado ao trabalho e à esposa. Mas ele vai muito mais numa vertente do realismo, por ser alguém muito mais objetivo. Temos também o Basílio, que é quem dá nome ao livro por ser o primo da Luísa. Ele é um bom vivant, bem conquistador, bem irresponsável e muito cínico. E nós também temos um personagem que foge desse trio aqui, que seria o trio de protagonistas, que é a Juliana, que acaba se tornando o grande personagem do livro. Ela é funcionária da casa da Luísa e do Jorge e representa muito da amargura e do tédio. Ela odeia tudo e todos, porque ela se tornou uma solteirona, como é dito no livro. Ela já é uma mulher que já beira os 40 anos, que nunca se casou, que nunca ninguém gostou dela e que vive como empregada na casa dos outros. O nosso livro começa com Luísa e Jorge casados. Por mais que Luísa gostaria de ter uma vida com mais acontecimentos, ela é feliz no casamento. E o Jorge, pelo seu trabalho como engenheiro, precisa viajar durante alguns meses para fora da cidade onde eles vivem. E nesse período que ela está sozinha, o seu primo Basílio, que já viajou todo mundo, pensem que isso é na época em que ir de Portugal para o Brasil já era algo mais corriqueiro. Então Basílio já viveu no Brasil e naquele momento estava vivendo na França. E vai para Portugal a negócios e encontra a sua prima Luísa. Nós ficamos sabendo que muito antes de ela conhecer Jorge, Luísa e Basílio tiveram alguma coisa. Então imaginem que Luísa está sozinha, não está completamente contente com a vida que tem e tem as lembranças de Basílio, que agora retorna para sua vida sendo alguém muito conquistador, alguém muito interessante. E é a partir daí que começam todos os erros cometidos pelos personagens. O que nós temos aqui no livro é essencialmente uma crítica à burguesia. A gente precisa lembrar que essa classe surgiu há pouco tempo nesse momento da história e que ela ainda está se colocando dentro das engrenagens sociais que já existiam. Por mais que tenha modificado essas engrenagens, há alguns papéis que a própria burguesia ainda não sabe muito bem como ocupar. E há estamentos que ainda são muito fixos. Mas o que nós temos de essencial na burguesia aqui é que além de uma classe relativamente nova, ela ainda não está ambientada dentro dos estamentos que já estão ali. Os burgueses em si dessa época são muito conhecidos pela sua futilidade e pela sua ociosidade. Pensem que essa classe é essencialmente formada dentro dos moldes do romantismo, que é exatamente anterior. Por mais que a formação de uma classe social seja algo muito mais longo, a classe como ela está neste momento aqui do livro, ela foi essencialmente formada no romantismo. Então é aquela mentalidade romântica que ainda está dentro dela. E considerando que este livro faz essencialmente uma crítica à burguesia, nós precisamos lembrar que quem lia os livros nessa época era basicamente só a burguesia. Então, considerando que a leitura desse livro foi feita essencialmente pela burguesia e neste livro há uma crítica forte à burguesia, como será que essas pessoas tomaram esse reflexo defeituoso delas? Porque é exatamente o que é retratado aqui. E Eça de Queiroz é conhecido por fazer grandes críticas nos seus livros e aqui tomou essa classe para ser criticada. Cabe referir também que há muitos outros personagens no livro e a maioria deles tem defeitos de moral. Alguns têm ciúmes de coisas que os outros têm, outros são muito amargurados com a vida, outros são traidores. São poucos os personagens aqui que conseguem ter uma retidão de caráter. E esse plano de fundo que o autor coloca para esses embates principais também mostram uma forte crítica à sociedade da época. Bom, pessoal, essa foi uma breve análise do livro O Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Até os próximos vídeos.